Produtividade na menopausa e o impacto da energia masculina na mulher que quer prosperar. Esse é o nosso tema do episódio de hoje. Estamos recebendo uma convidada pra lá de especial, Marília Araújo, diretora da MCX 360. Ela é especialista em liderança e inteligência emocional. Atua como mentora empresarial, apoiando empresas no fortalecimento da cultura organizacional, comunicação e resultados. Além disso, realiza atendimentos individuais para empresários e gestores com foco em autoconhecimento, gestão emocional e tomada de decisão. Formada em administração e trainer master coach e master em PNL, dedicando sua carreira ao crescimento sustentável de pessoas e negócios no ar. Mais um Fala Menopausa especial. E que maravilha, doutora Ellen Daniel, você trazer hoje para a gente essa super convidada, que inclusive é sua mentora também, né? Exatamente. A Marília, quando eu procurei a Marília, é porque estava desequilibrada, né? Quando você falou aí que ela é especialista em crescimento sustentável, é porque nós temos vários pilares na nossa vida. E talvez até o mais importante, é o nosso pilar emocional. Então, quando eu descobri a Marília, eu estava com minha energia masculina muito alta e eu estava sobrecarregada. Muito trabalho, sucesso nos negócios, mas meu cansaço físico, sem vontade, estava errado. E aí eu escutei um podcast dela e eu digo, meu Deus, ela está falando de mim, essa mulher. E aí começou, entrei em contato, aí nos comunicamos, falamos, e aí acabou que ela tornou mentora, e aí hoje ela presta consultoria. Porque ela mexe com essa questão da liderança mesmo. Então ela ensina muitas vezes o que a gente não aprende. O empreendedor não aprende a ser líder. A gente primeiro precisa ser líder de nós mesmos. Como é que é? A gente não sabe controlar nossas emoções. A gente precisa aprender. Nós não nascemos controlando nossas emoções. A gente tem que aprender. Então, eu tenho que estar equilibrada para me entender o meu colaborador. Eu estava conversando com a Alice, eu falei o quê? A gente, às vezes, exige muito do nosso colaborador que não teve nenhum pai e uma mãe equilibrados, que são criados numa família sem nenhum suporte, sem nenhuma base. A gente quer que ele seja calmo, educado, que ele entenda, que ele seja proativo. Ele não tem o menor preparo. Então, a responsabilidade é nossa. Achando bom ou ruim, nós vamos ter que saber fazer. Né? E eu aprendi muita coisa com a Marília, e com a oportunidade dela vir aqui, eu digo, nós temos que dar um jeito de fazer esse podcast com ela. E aí está aqui Marília, Lissa, para a gente facilitar a vida nossa. Como que a gente faz para ter essa vida mais leve, menos pesada? É possível? Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode conversar é possível, e o que a gente precisa fazer para ser uma mulher de sucesso, ter uma vida pessoal, saudável, feliz e nos sentir bem, leves e viver assim. É possível isso, Marília? Perfeito. Eita, batata quente. Primeiro quero agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Ellen. É interessante a importância das conexões e dos relacionamentos, e esse mundo dos negócios permite a gente chegar em lugares que a gente não imaginava e conhecer pessoas incríveis, como esse podcast de vocês, que eu acho que é muito pertinente. Hoje a gente está sendo atropelado por informação, mas pouca coisa nos traz conhecimento. E eu sinto que o que vocês trazem aqui agrega bastante. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo convite, obrigada pela Ellen, quando tomou a decisão, né, de iniciar essa jornada comigo, que já tem aí quase 2 anos. E vamos falar desse tema que é tão interessante, que é tão relevante, e que é importante eu dizer que não é um tema do qual eu só falo, eu também vivo muito isso, né? Eu cresci numa família muito legal, de pais muito cuidadosos, mas com algumas disfuncionalidades emocionais, né? Meu pai era alcoólatra, minha mãe tinha algumas questões com relação à depressão e etc. E isso acabou me fazendo desenvolver uma energia masculina muito alta. E aí eu vou contextualizar rápido para responder a pergunta da Ellen e para fazer sentido o porquê eu devo estar aqui, né? E na ocasião da minha criação, a gente estava falando da neurodivergência, né? Eu sou neurodivergente, eu tenho TDAH, mas a gente não sabia, não tinha informação. E nós tendemos a ter uma hipersensibilidade, né? Com os fatores externos, diferente de quem não é.
E todo aquele contexto que eu cresci, ele me impeliu a desenvolver mecanismos de defesa e de proteção, né? Porque na ausência, talvez, de um pai que está plenamente disponível para você e de uma mãe, não que eles não foram bons, né? Eles fizeram o melhor que puderam e eu acho que eles se superaram, considerando a realidade deles, mas isso não desconsidera o fato de que me afetou, né? Então, muito novinha, com 5 anos de idade, eu tenho lembranças não do meu pai me cuidando, mas eu preocupada com ele, né? Se ele tinha se coberto, que ele estava bêbado e coisas. E essas coisas, essa infância que muitas vezes exige de nós um posicionamento de cuidadora, ela constrói na mulher essa coisa da necessidade do masculino muito forte. E qual é a importância do masculino para a mulher? Então, tanto homem quanto mulher, ambos têm energia feminina e masculina. Isso é importante para o equilíbrio, já já a gente vai entender isso. Mas a mulher, quando ela não recebe esse apoio, ela precisa sobreviver. E ela, por natureza, ela é mais indefesa e mais vulnerável. A energia masculina é o que faz você tracionar, é o que faz você pegar o carro e atravessar um estado, é o que faz você assumir uma palestra, ir na frente e palestrar. A energia feminina, ela te traz para um cenário um pouco mais do receber. Não é a energia que te faz, que te impulsiona a ir. Então, imaginem vocês que, não só eu, mas eu acredito que boa parte aí da população que teve uma infância que exigiu um amadurecimento muito rápido, muito precoce, por uma questão de necessidade, a gente teve que trazer a energia feminina para campo, né? E, eu não sabia de nada disso. Não sabia da neurodivergência, do TDAH, eu não sabia da energia feminina e masculina. Você descobriu com quantos anos o TDAH? O TDAH eu descobri, eu estava com 33 anos. Eu tô com 38, é muito recente. É muito recente. Eu tive um diagnóstico muito tardio e isso me afetou bastante. Eu imagino o quanto que você deve ter sofrido nesses 33 anos da sua vida, porque até então você lutava contra você mesma. Perfeito. O dia que eu descobri que as pessoas não pensavam como eu fiquei em choque. Porque o meu universo era o que eu era. E eu pensava que todo mundo era assim. E que alguma coisa errada em mim estava, né? Mas, enfim. Mas, com todo esse contexto, eu, com 15 anos, 13 anos, eu já comecei a trabalhar, empreender. Então, eu já comecei a fazer unhas. E eu já era visionária porque eu fazia unha na casa das pessoas. Então, eu pegava minha maletinha e ia nas casas das pessoas. Porque eu entendia que eu não queria ter um lugar, um custo, porque eu tinha 13 anos, eu tinha que estudar, eu tinha que me dividir. Então, dessa forma, eu atendia as pessoas. Então, com 13 anos, eu não tinha nem tamanho, ainda não tenho, eu era menor ainda. E assim foi, comecei a trabalhar dessa forma, depois trabalhei com advocacia, com contabilidade, passei por algumas empresas, trabalhei com meu pai, que na época tinha uma autopeças, até que eu fui para o banco, fiz uma carreira no banco muito interessante, mas num dado momento eu entendi que eu poderia ajudar os empresários. Porque por conta da neurodivergência e por conta da forma como eu fui criada, eu tenho uma habilidade gigante de organização. Então, por exemplo, eu vou chegar num lugar, eu tenho uma capacidade gigante, assim, tanto na questão logística de fluxo do ambiente, quanto disposição das coisas, das cores, quanto a posição das pessoas e o que cada perfil pode fazer, onde deve estar, essa pessoa está no lugar errado, essa está no lugar certo, essa mesa está no caminho. Eu tenho essa facilidade. E aí, com o meu outro marido que eu tive, ele me deu essa oportunidade de fazer a gestão do negócio dele. Já já vou chegar na energia masculina. E aí, eu percebi essa habilidade que eu tinha. Então, eu antecipo muitas coisas. Fulano pode estar roubando produto de limpeza. Tá, mas por quê? A forma, o movimento, como reage, como se comporta. E isso era uma coisa natural. Não é instinto, porque hoje eu entendo que é por conta da neurodivergência, então é uma habilidade que nós temos. Porque nós estamos sempre num molde ali de procurar o que vai dar errado, o controle e a percepção daquilo que não é dito. Muito aguçada. Tá, tudo bem, fiz esse trabalho, aí uma empresa foi chamando, outra foi chamando, outra foi chamando, e assim, deu um boom. Em um ano eu tava atendendo umas 15 empresas e a minha vida virou de ponta cabeça. Tá, que legal, que interessante, mas peraí, eu tenho um casamento. Eu, na época, era mais jovem, eu não tô me sentindo bonita, eu não cuido de mim. Peraí, o que tá acontecendo? O que tava acontecendo? Aquela menina lá atrás,
que não teve talvez um apoio, ela ganhou um espaço e ela ganhou a oportunidade de direcionar pessoas, empresas, aquela energia masculina que eu usei para sobreviver lá com 5 anos, com 6 anos, com 10 anos, para sobreviver, tanto na questão emocional, física não, mas principalmente emocional, que é a negligência que eu vivi. Aquilo tudo veio à tona. E aí eu descobri, esse é meu propósito de vida, entendi, é isso que eu vou fazer. Aí, tá, eu já era formada em administração, mas eu não tinha eu não tinha currículo para dar o resultado que eu dava. Não sabia do TDAH. Esse meu casamento me projetou profissionalmente, mas não foi um casamento muito bom. E aí eu comecei a ter uma crise no casamento, entendi que eu ia ter que terminar o relacionamento. Você chegou a ter filhos? Não. Eu não tenho a intenção de ter filhos. Eu nunca me vi mãe. Também responsabilidade dessa alta energia masculina. Eu tenho consciência disso também. Já a gente pode falar sobre isso, tá? E aí, eu falei, peraí, eu tô legal, eu tô fazendo um faturamento, assim, absurdo para uma menina que nasceu lá no interior, lá na zona rural, que não teve apoio. Eu tô aqui. As pessoas estão me ouvindo, né? Eu estava atendendo multinacional, pessoas que falavam 3, 4 línguas e eu era formada em administração. E as pessoas me ouvindo. E isso foi legal. Só que daí eu fracassei brutalmente na vida pessoal. Na mulher. Eu fracassei brutalmente. E eu já vinha fracassando brutalmente. Nesse momento eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu não posso fracassar como mulher, como esposa. Eu não quero ter filhos. Como assim eu não quero ter filhos? Isso eu já estava com 30 anos. Aí eu fui pesquisar. O que tem errado comigo? Por que eu pareço um menininho? Não que eu... Fisicamente, não. Não, fisicamente não. E nem na questão sexual. Mas por que o meu marido era um cara maior do que eu? Ele me posicionou, ele me pôs num monte de lugar. Em menos de um ano eu estava maior do que ele. Peraí, o que tá errado? Por que eu tô conduzindo a relação? Por que eu tô conduzindo a coisa? E aí eu descobri energia feminina e masculina. E eu fiquei em choque, porque fez todo sentido aquela coisa. Só que daí você tem aquele choque, tá? Eu descobri isso, mas o que eu faço com essa M agora? Pra onde eu vou com isso? O meu casamento já estava fracassado, não tinha volta. Eu já tinha falhado brutalmente como mulher, como esposa, ou possibilidade de família. Não tinha o sonho da família de margarina. Alguma coisa comigo estava muito errada. Porque eu não cresci numa cidade grande. Eu não cresci numa família que as mulheres são empoderadas. Não. O ambiente te levou a isso, né? O ambiente me levou. E só um parêntese aqui, que eu acho importante a gente falar, que você tinha uma família disfuncional, vamos dizer assim, o pai era alcoólatra, a mãe tinha depressão, em algum momento ela era disfuncional. Exato. Mas isso acontece com quem tem a família funcional, porque, por exemplo, no meu caso, minha família era extremamente funcional, só que tinha um detalhe, eu passei a vida inteira, meu pai era o provedor, minha mãe era dona de casa, mas eu passei a vida inteira vendo... Minha mãe, por exemplo, ela queria um sofá. Era o sofá. Ah, não, vamos comprar o sofá quando ele queria. E aí o sofá, eles iam na loja, por exemplo, comprar, tinha 2 sofás, um preto e um branco. Ela queria o preto, mas ele queria o branco. Qual que era o sofá que ia lá para casa? O branco. Ela não tinha autonomia. Ela não tinha escolha. E aí isso ficou na minha cabeça o seguinte, eu não vou depender de homem nenhum. Eu vou ser independente. Eu vou ser independente. E aí, no meu caso, foi isso que fez aflorar toda essa força, entendeu? Desde sempre, eu fui como se eu tivesse... Você já cresceu sabendo, eu quero ser independente. Às vezes, não preciso caos. No caso teu, entubou essa coisa de querer ter voz. E isso se dá porque você já veio com HD diferente. HD. Já veio com HDzinho diferente, né? Porque você já veio com essa coisa de querer conquistar, com um desejo. Isso é inato, nasce. Uns têm mais e outros têm menos, né? Então, você entubou nessa vertente. Eu entubei na necessidade. Outros vão entubar na inspiração, porque eu tinha uma tia, porque eu tinha uma fulana, porque eu vi a minha mãe apanhar, porque eu vi... Então, cada um, de alguma forma, algo impulsionou. Algo levou para esse lugar. Eu fico olhando para a Alissa e eu fico vendo o olhinho dela brilhando muito. E aí eu aproveito essa questão da energia masculina. Não sei por que, Alissa, mas eu acho que você também tem uma energia masculina. Eu tô errada? Forte. Não tem? Tenho muita. Tem muita, né? Energia masculina e assim, tá explicado. É a infância, né? Cansa, né? A infância. Não, eu tô dizendo, cansa ter essa energia tão forte. E assim, eu vim de uma família com mulheres fortes,
a minha avó com 36 anos, a minha avó materna com 36 anos, ela separou com 6 filhos naquela época. Corajosa. Primeiro ela fez um casamento que não era o casamento desejado pela família. Então, com 6 filhos, ela separou. E eu convivi muito com ela, então eu vi ela provendo esses 6 filhos. Então, assim, tá totalmente explicado. Agora, Marília, eu quero saber o que é que eu faço com essa energia masculina. Amei. Agora. Explica o que Eu é que... quero saber como é que a gente gerencia. Bora. Porque cansa, como a Ellen falou. Chega um momento que você já se posicionou tanto que todo mundo está esperando o seu posicionamento, você tomar as decisões, você decidir a vida de todo mundo. Só acontece se você se movimentar. Se você Parece que disser. se você não movimentar, o mundo não acontece. E aí, o que a gente faz? Tanto para equilibrar essa energia, né, depois dos 40 anos, porque eu acho que se você fica mais difícil, porque você conviveu até os 44 com essa energia dominante, o que você faz? E na empresa também, o que você faz com uma empresa que tem uma líder feminina Exausta. com energia masculina, né, com todo o peso dessa energia masculina e que a equipe inteira espera por você para tomar todas as decisões. Sim, é importante a gente entender, até ela falou que olhou para você, e realmente é nítido que a tua energia masculina é mais alta. E existe um contraponto, e eu percebi isso porque, por exemplo, ela traz uma coisa mais acolhida, mais oi, ai, que é próprio do feminino. Você é mais prática. Vamos sentar aqui, pega isso aqui, põe aí no teu copo, vamos começar, cadê a cadeira? E isso é uma coisa muito parecido comigo, muito parecido com a Ellie, não que ela não tenha também uma energia masculina, mas até pela estrutura do cabelo, o cabelo divididinho, tudo, o comprimento do cabelo, toda essa coisa, a gente vê que ela, né, ela se derrete mais do que nós. Eu gosto de acolher. Ela se derrete. O sorriso dela é derretido, é gostoso. Isso é próprio do feminino. Nós dificilmente conseguiríamos ser assim. Agora, a questão aqui isso é bom ou isso é ruim? Isso não é bom nem é ruim. Primeiro, a gente é como é e tá feito. Tá posto, não tem o que fazer. Agora, o que nós vamos fazer com o que fizeram de nós, que é a questão. Dificilmente a gente vai entrar naquele polo feminino, docinho, aquela coisa de, que a gente chama até da mulher sonsa. Ela é tão feminina que ela chega a ser sonsa, né? E a mulher sonsa incomoda a mulher mais masculina. A gente não entende. A gente não entende, mas tem um porquê. Só que a mulher sonsa, ela acaba tendo mais resultado na vida pessoal. Ela acaba vivendo um casamento melhor, ela acaba tendo a experiência materna mais fluida, com mais facilidade, ela se realiza mais com aquilo. Só que a gente não vai ser essa pessoa. Não vai, porque a gente já se moldou, a gente já se formou, a gente já se treinou, já está enraizado. Mas isso não quer dizer que nós não podemos tirar proveito disso. E de alguma forma usar isso para tracionar a nossa vida pessoal. Quando a Ellen me procurou lá atrás, e aí ela me trouxe todo o contexto dela, eu tenho 38 anos, na ocasião ela tinha um pouco mais de idade do que eu, ainda que ela fosse um pouco mais velha do que eu conseguia entender claramente todo o contexto por essa habilidade que a gente tem de entrar no contexto e tudo mais. Mas veja bem, eu não vou mudar isso. O que eu vou fazer? Eu também quero ser feliz no relacionamento. Eu também quero ser uma mãe que se derrete, que tem paciência. Uma mulher docinha com o marido, que põe a roupa que o marido quer, que tem paciência de deixar o marido escolher, né? Que não fica incomodada com a imposição do masculino, porque é uma coisa que acontece muito com a gente. O que eu vou fazer com isso? Aí é onde entrou essa questão da inteligência emocional e da PNL na minha vida. Porque ao descobrir que eu não era boa em alguma coisa, eu tinha que ir para algum lugar. Que é o momento que nós estamos agora. Imagina que a Carla, né? Que a Carla entenda que, eu preciso ter mais energia masculina, porque daí eu vou tracionar mais, eu vou fazer o podcast ser mais aguerrido, eu vou fechar mais contratos, porque isso é do masculino. O feminino faz isso de um jeito diferente, menos agressivo, mas o business às vezes cobra de nós essa coisa mais agressiva. O que ela vai fazer? Ela vai ter que equacionar essa parte da vida dela. Como? Com autoconhecimento. Por que eu tenho dificuldade de ir para cima para fechar um contrato? Por que eu fico insegura? Por que eu me travo? Por que eu tenho que pedir a opinião das pessoas? O que acontece? Que entra a vulnerabilidade do feminino. Aí o autoconhecimento vai ajudar ela a mitigar essa reação e esse sentimento que ela tem. No caso da mulher alfa, a gente chama. No caso, nós somos alfas. Né? O que a gente tem que fazer quando nós precisamos entrar no molde feminino? Porque a energia feminina é a que recebe. Se a gente não entrar no feminino, a gente cansa por quê?
Porque a prosperidade, ela é feminina. A fé é feminina, a prosperidade é feminina. Tudo que permeia o crescimento e expansão é feminino. Por isso que o feminino procria. O homem põe o esperma e a mulher frutifica. Tudo que expande, que prospera, que multiplica é feminino. Por isso que o homem precisa ter energia feminina também. Menos, mas ele tem que ter para que ele prospere. O que eu preciso fazer, então, nas outras áreas da minha vida? Eu preciso expandir eu como mulher, eu como mãe, eu como esposa. Como eu faço isso? Entendendo por que me incomoda, às vezes, estar no papel da mulher. Por que eu me sinto mal, às vezes, quando o meu marido precisa direcionar alguma coisa e eu não quero seguir o que ele falou? Eu não quero comprar o sofá que ele disse, eu quero comprar o meu. O que isso me afeta? Me afeta porque lá atrás a minha mãe se sentia anulada. Então, peraí, essa dor é da minha mãe, eu vou devolver para minha mãe e vou receber o que meu marido está me ofertando. E isso a gente só consegue num processo de autoconhecimento. Na análise, na terapia, nessa busca incansável pela compreensão do eu. Aí eu vou mitigando essas arestas. Você estava dizendo, essa semana eu perdi a paciência. A mulher feminina, ela perde a paciência. Só que é diferente, ela perde a paciência assim. Meu filho, a mamãe queria tanto que você cuidasse disso. Ajuda a mamãe. Jamais eu estaria nesse papo. Jamais, olha, eu vou te falar Agora, uma coisa, não é Lícia. fácil. Não é fácil, não. Por mais que você busque o autoconhecimento, a gente precisa tomar decisões e a gente precisa aguentar, tolerar muito. E eu acho que no começo é o mais difícil. É você ter a paciência de esperar as outras pessoas se posicionarem. É você ver a casa pegando fogo, você tá com a mangueira na mão e vai esperar alguém ligar a torneira. Porque aquilo ali não é seu papel e a casa tá pegando fogo, vai ter prejuízo financeiro, vai ter prejuízo de material, de sei lá o que pode tocar fogo, mas eu vou aguentar. Eu vou ter que me equilibrar para ter a Não, e quando a paciência de gente chega na menopausa, na perimenopausa, aí é que o negócio ainda piora mais ainda. Por falar nisso, você já provou o Clonapure? O que você Inclusive, achou? tá Me acabando. diga. Eu Uma bebi quase maravilha, tudo. né? Muito Nossa, bom. Clonapure é tudo de bom, né, Elissa? Adoro. É uma creatina de alta tecnologia, altamente biodisponível. Bora dar Ela- vamos Boa! brindar. Brindar a nossa energia feminina. É, nossa energia Amém. E a masculina também. Em equilíbrio. Em Vamos equilíbrio. equilibrar. O Clonapure equilibra. Equilibra essa energia, né, cognitiva, dá mais clareza para tomar decisões. A mulher que empreende 40 mais, que precisa, que começa a ter essa névoa, né? E ela é extremamente biodisponível pela tecnologia dela, diferente da creatina convencional. Então, você toma um sachê, já sente os benefícios desse produto. É incrível. É incrível. E você encontra onde? Lá na Farmafórmula, porque nós falamos de uma farmácia de manipulação que tem como essência a personalização dos tratamentos. Cada pessoa é única e a Farmafórmula entende que a saúde e o bem-estar também precisam ser tratados dessa forma. O grande diferencial da empresa é unir conhecimento técnico com a nossa maravilhosa farmacêutica, a doutora Alissa Cavalcante, que ela traz a inovação, um atendimento próximo, desenvolvendo formulações personalizadas, claro, tudo isso de acordo com as necessidades, né, de cada paciente, com a prescrição de cada profissional da saúde. Sob a liderança dessa maravilhosa Alissa Cavalcante, a Farmafórmula constrói todos os dias uma trajetória pautada na excelência, na qualidade das matérias-primas e no compromisso de oferecer soluções individualizadas que contribuem para mais saúde, qualidade de vida e autocuidado. A gente aproveita para te convidar, porque mais do que manipular fórmulas, a Farmafórmula, ela trabalha para entregar tratamentos personalizados, seguros e eficazes, sempre colocando as pessoas no centro de tudo que faz. E eu tenho certeza, viu? Tenho certeza, Marília, que você vai levar o Clonapure, esse brigadeiro de creatina, esse chá que é maravilhoso também, né? Que é o Drenol Plus. C. O Drenol Plus, ele é incrível para mulheres que se sentem retida, inchada, que é uma dor também, né? Nessa mudança hormonal. Mulheres que trabalham muito, então assim, porque tem uma vida intensa. É maravilhoso. É tudo que a gente precisa. Esse eu vou né? me grudar nele, Ah, porque eu viajo segura. bastante. E Pronto. o avião, ele Esse é prejudica seu. muito a circulação sanguínea. Agora, o restante é a pergunta que não quer calar, né? Eu vim do Rio Grande do Sul. Eu vou voltar.
Mas... Pode comprar online. Online. Ah. Temos lojas online. O site é o... É através do nosso canal do WhatsApp. No Instagram. No Instagram. Na vai minha lá loja no do Instagram, gente, @Farmafórmula Teresina, que você já encontra tudo isso e muito mais. Eu já sei que você já fez a massagem lá no Fast Spa. Aham. Ai, que experiência incrível, Ellen. Olha, se tem uma coisa maravilhosa, minha gente, que eu faço toda semana, olha, tem uma terapia lá, aquela das pedras quentes. Nossa, muito bom, né, Ellen? Agora tem uma que chama NeuroRelax. Porque assim, o que eu acho mais interessante no Fast Spa é que não precisa marcar. Sim, isso é tudo. Então, muitas vezes, a sua reunião foi desmarcada, ou então, por acaso, você terminou seu compromisso mais cedo. Hoje, eu vou. Eu tenho aqui 45 minutos na minha agenda. E aí, eu vou e relaxo. Ou então, é aquele dia que você... Meu Deus, eu quero tomar um chá para me apagar, que eu tô... minha cabeça tá a mil, eu tô cansada. Tá tudo. Aí, você entra, parece que você entra num portal e sai de outro jeito. Quer dizer, sem nenhuma medicação, sem ter feito grandes mudanças, sem precisar agendar, vai, entra, resolve e sai. É o melhor autocuidado para mulheres que têm energia masculina. É isso. É Inclusive, incrível o Fast a Spa capacidade. é o primeiro spa urbano sem hora marcada, acessível e descomplicado. Lá você encontra vários tipos de massagens, como liberação miofacial, que é maravilhoso, drenagem linfática, ventosas, pedras quentes, a massagem modeladora, gente, é perfeita. Eu fico bem sequinha, eu vou lá, fico toda modeladinha, é bom demais. Tem um banho de lua também super especial para você ficar com aqueles pelinhos douradinhos, terapias faciais. Tem limpeza de pele também, gente. Tudo isso de uma maneira muito prática, acessível e descomplicada, que cabe com certeza na tua rotina. Então, você quer conhecer mais sobre esse espaço, sobre esse lugar especial, fica lá na Avenida Elias João Tágira, 1419, no bairro de Fátima. Acesse aqui o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou siga agora mesmo o nosso Instagram, que é @FastSpa Teresina. É bom demais. Sabe uma coisa importante? Lembra quando a gente começou a trabalhar o que eu faço para equalizar a energia feminina? E eu dou tarefas para minhas mentoradas. E vocês aqui, ó, Eu ainda não vocês tinha estão os de pais parabéns. Não, e vocês estão de parabéns porque vocês trazem exatamente o que eu oriento, O que a gente precisa. que é o autocuidado. Rotina de massagem toda semana, porque o feminino ele recebe, é importante o teu momento, e isso é muito mais do que só um relaxamento. Isso é um afago para o feminino. Não é isso é uma capricho. lembrança de É que há perfeito. um feminino em mim. O fato de eu trabalhar e cuidar da minha retenção, o fato de eu tomar minha creatina, isso tudo me conduz para o lugar do autocuidado, que é estou olhando para mim, porque a mulher masculina, ela é impelida a ir. O masculino vai, o feminino acolhe, traz. Tudo isso daqui me põe num único lugar, olhar para mim. Marília, como eu vou ser uma mulher feminina? O quanto do tempo da tua semana, do teu dia, quanto você reserva para olhar para você? A casa tá pegando fogo, mas agora eu vou olhar para mim. Porque a vida acontecendo é sobre a casa pegar fogo. A vida acontecendo é sobre as pessoas ter que tomar a decisão delas. Porque a mulher masculina, ela quer ter o controle. Mas esse lugar do controle não há prosperidade. Eu observo, assim, que em relação ao autocuidado, eu sou muito feminina. Eu gosto de fazer unha, tomar meus suplementos, estar bem. Tenho aquele momento para mim todos os dias e eu aprendi que teve uma época de expansão na empresa que eu não tinha tempo, né? Então, quando cheguei nos 40, eu observei que eu me olhava no espelho e já não gostava mais do que eu via. Então, não, agora é a hora que eu vou mudar. Eu quero estar bem no espelho. E depois que eu fiz essa transição, essa mudança, através do autocuidado, eu observo que eu cuido muito melhor dos outros. Então, a mulher, ela precisa estar bem para cuidar dos outros, para ser cuidadora, para ter esse feminino sobressaído também, né? É porque a mulher multiplica. Qual é o segredo? Eu fui lá e fiz uma massagem. Como eu vou multiplicar isso? Porque se eu fui lá, fiz uma massagem, mas eu não desconectei do telefone, eu tô preocupada com a roupa, eu tô preocupada com o funcionário. Eu não tô acolhendo o feminino. Eu tô no momento de autocuidado, mas isso não tá transcendendo pro meu feminino. É esse o ponto.
Porque aquilo se eu estou em estado de presença, se eu de fato estou no momento meu, olhando para mim e vivendo e experimentando aquilo em completude, isso vai se multiplicar. É isso. É sobre essa aqui que tá o fala aí pulo. que a gente, inclusive, chama a atenção de você que está nos assistindo nesse podcast maravilhoso, agradecendo essa presença incrível e te convidando também a nos convidar a seguir o seu Instagram, por favor. Deixa aqui pra gente, Uhum. O meu Instagram é Amarília Araújo, @Amarília o RI com Araújo. Y, Amarília Araújo. Fica esse convite aí para você que está nos assistindo. Foi maravilhoso esse podcast, foi Ainda ótimo, teria não foi? mais umas trilhões A gente, de meu Deus, perguntas. se aqui. fizesse Até 10 porque cada episódios, pessoa é de um jeito, né? É. Porque ela falou tanto aqui, a gente aprendeu tanto, mas a gente pode aprender muito mais, porque inclusive lá nas redes sociais ela fala tanto, ela traz tanto pra gente, tanto conteúdo que a gente precisa dessa riqueza de conteúdo, então já fica esse convite para você que nos assiste. Foi maravilhoso, Obrigada, Marília. Muito Marília. obrigada por ter aceito o Obrigada. nosso convite. eu que agradeço vocês por abrirem as portas para mim. Me senti muito acolhida, a energia feminina impera aqui e a masculina também, porque Também. vocês têm um negócio fantástico. Parabéns. Muito Maravilha. bom. Gente, foi bom Foi demais. incrível. Amamos. 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 Bom, Até o tá. próximo episódio. do Até, Fala tchau. Menopausa. Tchau, Tchau, tchau. gente.